O que você falou? Desce que a gente vai falar mal de A tia sogra. Raquel tá aqui do lado. Tia Raquel, desce que a gente vai falar mal de sogra. Oiê! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente veio falar sobre uma coisa que perguntam bastante. Pedem pra gente comentar, porque vem a gente muito nas redes sociais com as nossas sogras. Então pediram pra gente falar sobre a nossa relação e a gente tá aqui pra falar sobre isso. Vamos lá! Bom, pra começar eu chamo minha sogra de tia. Eu também. E desde muito tempo atrás me falam, nossa, mas você chama sua sogra de tia? Como assim? Que relação é essa? Eu comecei a namorar o Breno com 15 anos. E esse mês passado, agora de maio, a gente fez 18 anos juntos. Então, assim, é muito mais tia, tem uma relação muito mais familiar do que de sogra. É muito diferente. E ela sempre teve um cuidado muito grande de fazer essa relação ser saudável. Para ela isso também era importante. Então, isso fez muita diferença ao longo desses anos. Eu morei na casa deles quando eu fui estudar em São Paulo. Eu vivia na família dela. Eu morei alguns anos com meus cunhados, meu sogro, minha sogra. Então, a gente era uma grande família, na verdade. E não tem como ser diferente essa relação. Não tem... Se estabeleceu. Sabe uma coisa? Eu vejo por mim, eu acho muito sério chamar minha sogra de Silvana. Eu não sei porque eu não consigo. Pra mim, tia é mais carinhoso, é mais tipo, tamo aqui próximo. Silvana, eu acho tipo muito... Mas eu acho Muito que é sério. da idade, assim, eu não sei, quando eu era mais nova, apesar de que a gente mais ou menos começou juntas, né? Quando eu era mais nova, as sogras dos namorados eu chamava de tia. A Wanda eu nunca chamei de tia, nunca consegui estabelecer essa relação, mas é engraçado que eu não chamo ela de Wanda, porque eu também acho sério, eu chamo ela de sogra. E ela dá risada. No começo, quando eu comecei, eu chamo minha sogra de sogra e meu sogro de sogra. Eu falo, oi sogra, oi sogro. E no começo eles achavam isso engraçado, tipo, ai, sogra, ai, e ficou, tipo, não consigo Eu chamar também eles não consigo mudar. diferente, assim, Também é não. muito engraçado. Dá uma proximidade mesmo. E maior. até falando dela com vocês, eu não consigo falar a Raquel. Eu também, nunca falo a É tia Silvana. Raquel. Ou eu vou falar pra vocês a mãe do Di, ou a tia Silvana. É. Sempre. Jamais vou falar A Silvana. gente sabe que muitas pessoas se identificam com isso, mas muitas não, que tem uma Acho relação meio muito mais estranho. difícil. E eu acho que a relação começa com a sogra, eu acho. Também acho. Que, como que ela quer receber essa nora na família? Ah, Pra começar. eu concordo, mas eu acho que uma relação são sempre duas pessoas. São. Tem sempre o seu lado. Obviamente, você já teve algumas coisas que você não gostou tanto, mas você releva. Assim, a gente, numa relação, você sempre tem coisinhas e detalhezinhos que pra você poderiam ser diferentes. Mas você concorda comigo que por mais nojo que a nora seja, ou sei lá, estranha, quando ela chega numa casa, a forma como ela é recebida, A família já está vai fazer... concebida, né? Sim, A Ou a diferença. sogra dá uma abertura pra assim, olha, a família está concebida, mas seja bem-vinda. É. Eu acho Então, que mas- quem abre essa relação, Sim. eu concordo com você, mas acho que quem abre a porta, que tem que aconchegar, é a sogra. na verdade, eu acho que a Depois relação já vira uma começa troca. no namorado, como ele fala da mãe, Ah, não, como sim. ele fala de você pra mãe. Eu acho que já começa aí, na verdade, antes de até conhecer, efetivamente. Mas, não sei, eu ainda acho que é sempre eu não sei, duas pessoas. eu acho que eu acabei de perceber isso, as nossas três famílias, o lado do pai, do marido, é um lado muito família também. Sim. E forte nas E nossas forte. vidas. É. Então, talvez, o que as pessoas questionem também é por que nossa relação é assim, sendo que, na maioria das casas, a família materna é muito mais próxima dos netos. Eu acho, aí olhando assim, eu acho que depende de quem puxa. Eu vejo muito Eu isso. acho. Por exemplo, a minha família é uma família de 4 homens, né? Eu sou a quinta menina que eu fui criada pelos meus avós. E homens têm mulheres, né? Então ela tem noras. Eles foram puxados, um deles é muito puxado para a família da mulher, da esposa, mas é a família que puxa. Então a família puxa ele. Quando eles iam viajar, o pai, tipo, levava todas as filhas, levava eles. E sempre assim, Mas a minha casa é assim. então, vamos para tal lugar? Puxava eles. E aí eu vejo, por exemplo, pro lado da minha família, que quem nos puxa mais
são os meus sogros. Então vamos fazer tal coisa? Sempre puxando Sim. a gente, sabe? E sempre foi assim. Na minha casa é diferente, porque em tese, por exemplo, de fazer viagens juntos, de tudo mais, é muito mais com a minha família. Eu nunca viajei com os meus sogros, vocês acreditam? De fazer viagem mesmo. Mas a gente tem duas questões. Uma, a distância, né? Eles são, que estão próximos aqui da gente. E segundo, a falta da minha mãe. Então, por exemplo, Que meu mudou pai... a relação de vocês, com certeza. meu pai não ficaria com as meninas sozinho, jamais. Uhum. Meu sogro já talvez ficaria, porque ele é bem mais paizão e tudo mais. Eu já deixei a Lelê. mais ativo ali na sua vida. Paizão, quero dizer assim, sempre foi mais... Por exemplo, meu pai não sabe trocar uma fralda. Se eu deixar pro meu sogro, ele troca de olho fechado, porque ele tá acostumado a fazer isso. Lá na casa dele, eles ajudam minha cunhada bastante. Então, a relação meio que mudou um pouco pela questão da minha mãe, da falta da minha mãe, e pela proximidade. Eles moram muito perto de casa. É com Sabe eles que eu posso outro contar. ponto que eu acho que influencia muito? Meus pais são separados. Então, eu sempre tive que me dividir entre o meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe. Indo pra família do Breno, a gente trouxe a minha mãe com a gente. Entendeu? Então, era muito mais fácil a gente juntar a família ficando com a gente, a minha mãe, minha sogra, não sei o que lá, do que o meu pai, que ali era eles. A gente nunca foi assim, a família inteira pra casa do meu pai. Entendeu? Não tinha essa abertura, essa relação. Então, eu acho que foi a forma... Tanto que hoje o Breno fala, e meu pai todo ano tem o Natal com a família da esposa e tal, e a gente fala... Quer passar Natal com a gente? Sejam muito bem-vindos, mas é na nossa casa. E Quem vocês quiser vir vai ser estabeleceram bem-vindo. uma coisa diferente, né? Hoje a família central é a sua. E aí você teve agrega. a capacidade de agregar. Até Exato. porque meu sogro faleceu, então tem a minha mãe sozinha e a minha sogra E a sogra sozinha. sozinha. Então, os netos puxam, Puxam, de total. volta, né? Não tem aquela coisa da casa... patriarcal, matriarcal. E os dois, ali. você tem as filhas mais velhas também. A Bru, por exemplo, que começou já a puxar. Tem 3 meninas. A sua irmã também é separada, então acaba vindo também. Querendo ou não, puxa, né? O lado do Breno não tem ninguém que tem filho. Então eles também vêm com a família dele. Acaba atraindo mesmo. O centro virou aqui essa casa. E o Breno... Que a relação com a sogra, eu acho que vai muito de como a gente encara também. De querer que seja bom, de querer levar as crianças e o marido, não querer puxar o contrário. Eu acho que é o fato de querer agregar, eu acho que isso faz muita diferença. Eu recebo várias pessoas também que perguntam assim, minha sogra fez isso, minha sogra fez aquilo, eu não sei como agir. É uma coisa que começa a minar, né, assim, vai E eu acho que a contaminando. pessoa também, por exemplo, eu tinha uma amiga da faculdade que ela falava assim, minha sogra... Sogra aparece na minha casa no meio da semana, tipo, 8 horas da noite, quer ver o que eu fiz de janta pro meu marido. Tipo, coitadinho do meu filho. Mas é que é essa questão do posicionamento da sogra, entendeu? É. Foi o que a gente falou, tem que ser uma Mas sabe relação... o que você pode fazer? Se você vê que ela é mega assim, traz comida. Dá a tarefa pra ela, Isso, já livra a pode sua. ser. E Ela se fechava no quarto porque não queria nem receber. Tipo, então também Vai dos dos dois lados. é isso que eu tô falando. Não, eu posso falar, sempre começa com uma pessoa, ou com a nora ou com a sogra. Mas, pro negócio ficar Cadê a muito troca? ruim, sempre vai acontecer uma defesa mais... Bom, quando eu comecei a namorar com o Felipe, minha mãe, assim, desde o começo, acho que ela sentiu ali que ia dar liga, e ela sempre me falou assim... Filha, ela falava assim pra mim, primeiro, case com alguém que goste da mãe dele, que fale bem da mãe dele, que tenha amor, que trate com carinho, porque provavelmente a forma como ele trata a mãe dele é a forma como ele vai te tratar. Sempre me falou isso. E outra coisa que ela sempre me falou foi... Você não casa só com a pessoa, você casa com a família. E de fato, a gente viu, eu pelo menos experimentei isso na prática. Quando a gente casou, a gente ficou um tempo, enfim, pro apartamento ser liberado, e eu morei 2 anos com a minha sogra. E isso é uma coisa que todo mundo fala, nossa, tipo, como é que você conseguiu? Mas é uma coisa, a gente respeita, eu acho que tinha muito da forma como ela se colocava, então a Wanda sempre foi muito respeitosa, ela nunca invadiu o nosso espaço, ela sempre assim, ela é desse jeito, tá? Não é que ela se esforçava, ela é assim com todo mundo. Então ela não chegava, tipo, chegou a abrir a porta do quarto, nada. Ela ficava muito preocupada em me deixar bem. E ao mesmo tempo, é óbvio que acontecem os desagrados, não só da parte dela, como da minha parte. Às vezes você fala uma coisa que você não deveria ter falado, enfim. Mas eu vai respeito. da pessoa também relevar aquilo e não ficar Ou relevar ou bater um tapo, no... né? Assim, de vamos fazer diferente. Não, mas e gente outras já vezes você bateu, deu uma a gente já resposta bateu. atravessada sem querer, respira e daqui a pouco tá tudo bem.
Eu e ela, por exemplo, a gente sempre se deu bem. Quando o Gabriel nasceu, eu fui invadida por uma necessidade absurda de ficar com ele, e só eu não queria que ninguém ajudasse. E ele era o primeiro neto, então ela tinha uma mega expectativa de poder fazer algo por ele, e eu não queria de jeito nenhum, e eu achava que ela estava invadindo o meu espaço. E aí, o negócio foi indo, chegou um momento que ela sentou comigo no sofá, e ela falou, olha, a gente sempre se deu bem, a gente sempre teve uma relação boa, você é a mãe do meu primeiro neto, eu gostaria de poder ajudar, e assim, eu não quero invadir o seu espaço, e isso vindo dela, eu não quero invadir o seu espaço, mas assim, no que você puder, no que você quiser, saiba que eu tô à disposição. A gente começou a chorar, a gente se abraçou, e eu inundada pelo puerpério, né? Eu queria que ela ajudasse, ao mesmo tempo eu não conseguia deixar. Você tem aquela... Exato, foi uma coisa, hoje eu vejo que foi total hormonal, assim, a necessidade do primeiro filho, porque o segundo foi completamente diferente. Tá levando, A relação é tão próxima que no segundo, quem ficou comigo na maternidade foi ela, não foi o Felipe. Então, se não fosse uma coisa próxima, jamais levaria ela nesse momento. Mas é o respeito, você vai construindo essa relação, né? E aí é isso, se você não lida bem... Eu pensei uma coisa, eu também morei com a minha sogra, também nessa mesma situação da Tá, só que foram só 4 meses antes do nosso apartamento, da gente começar a morar. E eu, nessa época, viajava a trabalho, né? Ainda tinha loja em Mogi, e aí ficava nessa de ir e vir. Uma coisa que eu fazia muito questão era de dar satisfação pra ela. Ela não era minha mãe, né? Ela não é minha mãe. Em tese, eu já era maior, casada, não sei o que lá. Mas eu pensava, poxa, eu tô na casa dela. Eu não vou vir almoçar, eu tô saindo pra ir pra Mogi e só volto à noite, eu só volto no dia seguinte. Eu fazia questão de falar pra ela, tia, eu não vou almoçar, tô indo pra Mogi. E não simplesmente avisar o Diogo, né, que tava sabendo, e deixar ela perguntar pro Diogo, por exemplo, cadê a Marina? Ela não veio almoçar? Não, ela foi pra Mogi. Então eu acho que são pequenas coisinhas, você tá dentro da casa da pessoa, você tá com o filho dela, tudo mais, que você pode fazer pra... É um cuidado, né? Até porque ela vai planejar o almoço, ela vai contabilizar você na hora de fazer a comida, é um cuidado que você tem. E só uma satisfação simples, né? Assim, não custa. E outra coisa disso que você falou de ajudar e tudo mais, eu sinto que de nós 3, eu acho que eu sou a que menos requisito, assim, né? A minha sogra. E até talvez ela nem apareça tanto no meu Instagram e tudo mais, mas não é pela nossa relação é muito boa. Acontece que minha sogra ajuda muito minha cunhada, diariamente. Ela conta com a minha sogra e com o meu sogro pra poder trabalhar. E aí eu sinto que eles precisam um pouquinho de folga, então quando eles estão mais tranquilos, eu não quero, assim, sobrecarregar e puxar. Então a gente acaba sendo um pouquinho mais autossuficiente porque eles já fazem demais. Mas, assim, a casa da minha sogra e meu sogro são, assim, aqueles bem paizões. Tem brinquedoteca, eles compram, tipo, livros, brinquedos. Eles são super, assim... Avós, né? E não é aquela coisa só de dar o material. Minha sogra é daquela... Minha sogra é daquela que senta no chão e ela passa 3 horas brincando com as crianças. Ela gosta muito mais ali de ficar avó e netos e não sei o que lá, do que sentado com a gente na mesa batendo papo. Ela se realiza, assim, ela fica pra valer. Então não tem como não ser uma relação boa. Ela é super mãezona, ela é super coração, assim, de... A minha sogra, ela é uma pessoa que, se ela gosta, ela dá o mundo, assim, ela faz o mundo pra todas as pessoas que ela tem no coração. E assim, outra coisa que balança muito a relação é a chegada dos filhos. Então, isso já quando você tem que construir um bom relacionamento desde o começo, porque se você não construir um bom relacionamento na hora que você começou a namorar, depois você casou, né? Ó o barulho. E aí depois vem os filhos, tipo, os filhos aí destroem a relação, se você não tem uma boa relação. Porque aí começa aquela questão dos interesses, eu acho que você não deveria fazer assim. E aí você tem que ter jogo de cintura de novo. Quantas vezes a minha sogra, tipo, sei lá, eu não quero que dê tal coisa. Pô, mas na casa da avó não pode dar, porque eu sou vó, né? Eu quero mimar. E eu vejo o papel deles, mimar mesmo, né? Então... Aí também exige muito dessa relação e de sentar e conversar e assim é legal, entender assim as não necessidades, o que você acredita, o que dá pra abrir mão e o que dá pra e o que não dá, exato. Mas aí também vai muito da relação. A minha sogra mesmo fala, outro dia ela comentou, que quando eu falei de parto, ela, pelo amor de Deus, você não vai fazer isso, não sei o que, porque ela era muito
tranquilo que ela havia tido de experiência de pessoas próximas de parto. Pra ela era o ó, então ela não queria que eu sofresse. Então tem esse cuidado também. Às vezes, por exemplo, na hora da alimentação, a pessoa não tá atualizada, que faz mal uma salsicha, que o suco de caixinha tem um monte de açúcar. E aí você fala, não, ó, é por isso. E aí a pessoa também vai tomando uma consciência, né? Exato. Não pode deixar ela achar que é frescurite e dar escondido. Não. Isso não é legal, né? Mas aí que tem que conversar, aí que tá, né? Porque quando não se conversa, aí provavelmente vira isso. É o filho que vai pra casa da avó e come escondido, e ainda vira aquela assim, ó, não conta pra Menina, é nosso segredo. É nosso segredo. Me diga que porra de segredo é? Não, já aconteceu, por exemplo, da esposa do meu pai falar, é o fulano lá não toma nem não sei o quê. Aí eu explicar, porque a mãe da criança não explicou, entendeu? Não, tipo, porque isso não é legal, não se dá mesmo, não se dá. Em casa eu também não dou, só que ela não sabia, entendeu? Então, eu acho que tem que ter essa troca, tem que ter esse... Ó, eu não dou refrigerante para as minhas filhas, tudo bem? Ok. Então, se você não fala também, a outra pessoa acaba não... Faz sem nem entender que tá fazendo. Claro que deve existir aí os pirracinhos, né? Não, toda relação, né? São pessoas e tem pessoas de tudo quanto é jeito. Tem pessoas que querem fazer dar certo e tem pessoas que simplesmente não querem fazer dar certo. A gente também sabe que isso existe. Sim. Né? E aí, o meu ponto é, você tá vendo que a pessoa não quer fazer dar certo, que ela faz pirraça, que ela impõe os seus limites, coloca os seus limites. Conversa. E se reserve um Agora, pouco. não Eu acho que adianta não também botar botar o marido contra, botar o marido no meio do fogo. Ou ficar batendo boca toda vez, ficar aquele clima. Porque isso estraga a sua relação com seu marido. Né? Sim, ele é obrigado a tomar um lado, né? Isso. Eu acho que se a relação tá muito difícil, tá muito... Dá um tempo. Ou dá um tempo, espera dar uma... Então, mas depois que der o tempo, vamos sentar e vamos conversar. O que te incomoda? Eu ir pro final de semana, todo final de semana na minha mãe, vamos fazer um aqui, um lá? Vamos dividir, vamos acertar, como que vai ser, tornar agradável? Porque também não dá pra ficar indo por obrigação na casa dos outros e sofrendo por dentro, engolindo o sapo. Mas... eu acho que no fim das contas, nós três somos pessoas bem tranquilas e demos muita sorte de ter sogras muito... coerentes, de bom senso, né? Assim, não são nenhuma das três que a gente faz, nossa. E hoje, falando por mim, quando eu penso, por exemplo, a gente tava falando, você tem que deixar claro aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta. Eu levei um tempo a entender que, né, vó é vó, gente. Eu fui criada pelos meus avós, então eu não tenho essa relação de vó, eu tenho relação de filha. Né? Eu não tenho aquela casa que eu ia pra comer bolo, pra, tipo, dormir de madrugada. Não, porque pra mim sempre foi relação de filha. E eu levei um tempo pra entender isso. E hoje, quando eu penso, de repente, em alguma coisa que me desagrada, eu começo a pensar pelo outro lado. É a pessoa que mais me ajuda, é a pessoa que mais faz por mim na hora que eu preciso. Então eu tenho uma enorme gratidão pelo que ela faz e muitas coisas eu me obrigo a relevar por isso. Não é uma coisa sofrida, mas é uma necessidade que eu tenho de parar e falar assim, não, Thalita, peraí. Isso aqui, exato, isso aqui dentro disso daqui. O que você valoriza mais? Não, isso aqui. Eu acho que isso é importante falar também. A gente tá aqui, a gente tá falando bem e tudo mais, mas não significa que são relações perfeitas. Isso, exato. Todo mundo já teve um desagrado, todo mundo já teve alguma coisinha, mas isso aqui, nisso daqui é positivo. Realmente o saldo final é positivo, né? Elas fazem tão mais bem que não... Realmente não... E eu acho que eu brigo muito mais com minha mãe do que com a minha sogra, porque a gente tem as diferenças, assim, né? Exato. E como a minha sogra tá muito mais inserida na nossa rotina, ela mora muito mais perto, ela vem muito mais pra cá. Então quando minha mãe vem é muito mais estranha do que... Total, exato. Minha mãe não sabe falar isso também. Eu tenho vó, tenho mãe. A avó ainda vai mais em casa porque mora em Campinas, mas a mãe vem menos porque mora no Rio. Minha sogra chega em casa, ela sabe tudo. Ela sabe onde tá o copo, ela sabe onde tá tipo minha calcinha, entendeu? Eu falei pra minha mãe uma vez, e a minha sogra também falou, Vera, você não... Não é visita, não. Aqui é a casa da sua filha. Então você abre a geladeira, abre o armário, faz as coisas. A minha sogra isso. A casa da sua filha, você também manda. E eu sou
tão parecida com a minha sogra que as pessoas acham que ela é Vocês minha parecem mãe. super. Fato, todo mundo fala, nossa, sua mãe. E minha sogra, tipo, morre. Ela fica assim, não, Thalita, mas eu tenho medo da sua avó e da sua mãe se sentirem mal, porque as pessoas escrevem no Instagram. É porque ela é loira, de olho claro, Elas super parece. acharem que, tipo, ai, eu tô tomando um lugar. Ela é tão preocupada, eu falo, não, Wanda, fica sussa, é que você parece mesmo, entendeu? Vai ficar tranquila, ela é super preocupada, não quer, tipo, Bonitinha. chatear meus avós. E a minha mãe, não. Tipo, Eu acho que cada avô e vó tem sua qualidade, né? Enquanto minha sogra tá mais presente e gosta de levar elas no parquinho, quando minha mãe vem, ela quer ensinar balé, ela quer ver música. Então cada um tem o seu negocinho, seu... Nossa, e sabe o que eu falo pra vocês? Vê? Pode? Então vai. Vem, Cici. Ai, que cheirosa! Deixa eu ver. Ai, agora vai dar cheiro em todo mundo. Tá sorrindo, é de brinquedo. Tá cheirosa. Vem cá, então, mamãe. Você tava com quem agora? Ah lá, com a Raquel? Você já falou pra ela que você não quer que ela vá embora? Coisa, quando você começa a ver a relação dos seus filhos com os avós, gente, é muito lindo, porque tem coisa que a gente não ensina, tem coisa que eu não ensino pros meus filhos. E quando ele volta da casa dos meus sogros, que ele aprendeu, sei lá, o periquito não sei o que canta, chama, sei lá o que, entendeu? Qualquer outra coisa que eu não ensinaria, eu falo, ai, que fofo, tipo, ele agrega, né? Ele completou, eles agregam, eles vão ensinar coisas que a gente não ensina, coisas que a gente de repente não dá valor. Porque você tá ali na rotina, você tá na lição de casa, você tá na escola, em comer e não sei o que, e eles não, eles têm uma relação leve. Então passa o passarinho, ele ensina que aquele passarinho vem te vir, que ele faz bem Tem hora que a minha mãe tá passeando e quer falar da florzinha do não sei o que, mãe, vamos. Eu quero falar muito. Isso, eu acho que Se tiver alguma dúvida, perguntas, deixa aqui embaixo. acho que é uma construção. Assim como você constrói uma relação com seu marido, com seu namorado, que você vai casar, assim como a gente constrói relações com os nossos filhos, com a sogra não é diferente. Sim. Então você tem que ter a melhor das intenções, você E querer tem fazer que... dar certo, muita vontade de fazer Exato, dar querer certo. fazer dar certo, não enxergar todas as atitudes de forma ruim, né? Do tipo, ai, certeza que ela fez isso, fez daquilo, que não sei o que. Não, Não levar pro pessoal, né? Porque quando você começa a levar um negocinho pro pessoal, aí... Não, e todo mundo sofre, né? Aí você sofre à toa, porque tudo você quer distinguir. Ai, olha, ela fez isso por causa daquilo. Não sei, eu vejo muita gente assim. Não, e sei lá, apontando. se a pessoa tá passando da linha, fala assim, não, deixa que eu gosto de fazer de outro jeito. Eu gosto Isso. Saber falar, né? Saber se posicionar. Sim. E construir essa relação. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Tchau, Tchau, tchau.